Senhores vereadores, lidas as emendas, agora fica então para a única discussão e votação das emendas de 332, 360, 362, 385, 390, 439, 445 a 453 ao projeto de lei 217/2019, que dispõe sobre as atividades de comércio e serviço ambulante em logradouros e espaço público no município de Arujá, da outras providências da autoria Poder Executivo. Senhores vereadores, está em discussão. É o 217. Está em discussão, com a palavra o vereador Renato Carova. Senhor presidente, desculpa aqui, só mais um pedido de informação aqui, um esclarecimento para Vossa Excelência. Nós estamos votando todas as emendas de uma vez só? Sim, todas as emendas. Isso é impossível, porque tem emenda que contraria a outra. Então não tem como, nós precisamos votar emenda por emenda, porque tem emendas que elas tem um conflito entre as emendas. Então, é impossível, senhor presidente. Sugiro então que façamos aqui, mesmo que de forma rápida, mas precisa discutir emenda por emenda, senão... Eu vou então pegar aqui as emendas e vamos fazer então conforme Vossa Senhoria solicita. Cadê as emendas? As emendas. Ok. Então, senhores vereadores, conforme solicitado, o vereador Gabriel dos Santos pede a palavra. Ok. Está em discussão ainda, com a palavra o vereador Gabriel dos Santos. Senhores, boa tarde. Senhor presidente, nós temos aqui um dilema para resolver. Primeiro votou o projeto em primeira discussão sem ler as emendas. Agora quer votar emendas em blocos. Nós temos dois dilemas para resolver. A legalidade das emendas, primeiro de tudo. O projeto foi votado em primeira, eu me posicionei contra que fosse colocado em primeira discussão, porque as emendas sequer tinham sido lidas. E agora, José? Regimentalmente, como é que fica? Regimentalmente, como é que fica? Foi votado em primeira, sem sequer ter lido as emendas. As emendas, está lendo hoje, quer votar em bloco e votar o projeto de segunda. E o regimento? Como é que faz? Como é que fica agora? Além da questão de que emendas estão sobrepondo emendas, nós temos um erro do rolo compressor que se implantou para votar o projeto em primeira sem sequer ter lido as emendas. Senhoras e senhores, eu, na condição de presidente desse legislativo, atendendo à solicitação do nobre vereador Renato, nós já votamos em primeira, mesmo da forma como Vossa Excelência acaba de salientar. Ok. Eu coloco em discussão, então, eu retiro da discussão em tempo e coloco em discussão a solicitação do nobre vereador que seja retirada, então, porque de outra forma nós não teremos as condições de prosseguir. Eu tenho aqui a oportunidade solicitada pelo nobre vereador Renato para que seja votado uma a uma. Vossa Excelência indaga que elas se sentem prejudicadas. Então, vou levantar uma questão de ordem do nobre vereador Abel. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Senhor presidente, nós, diante do que está ocorrendo, nós estamos verificando que esse processo
Em especial, ele já nasceu errado, senhor presidente. Na realidade, como o vereador Gabriel disse, as leituras das emendas haveriam de ser feitas antes da primeira discussão do projeto. Eu vou sugerir, se o senhor assim deliberar e se a maioria dos pares concordasse, o senhor cancele aquela primeira votação, volte o processo do início, o processo legislativo, lendo as emendas, na sequência, a primeira discussão e votação. Pós primeira discussão e votação, aí as emendas só poderiam ser apresentadas por comissão, que no caso de hoje aqui, se fosse levar ao pé da letra, é só a comissão que poderia apresentar as emendas, porque nós estamos na segunda discussão do projeto. É uma sugestão, é uma decisão da presidência em comum acordo com os pares. Pedir aos nobres senhores vereadores 1 minuto, por gentileza. Senhoras e senhores, recebendo aí a orientação, a observação formulada pelo novo vereador Renato, informação também formulada pelo novo vereador Gabriel dos Santos, digníssimo vice-presidente desta casa, o vereador Abel Franco Larini, aí fica uma sugestão desta presidência, nós façamos a retirada de todas as emendas e, consequentemente, fica retirado o projeto e a gente sugere que essas emendas elas sejam feitas agora sim pelas comissões que estão formadas aí. Porque, na verdade, a gente tem dois caminhos. Ou a gente segue no caminho de posterior, porque é notório de todos os nossos colegas que nós já votamos vários e vários projetos aqui em primeira, e eles receberam emendas quando eles foram serem votados em segunda discussão e votação. Então, já aconteceram aqui outros projetos que tiveram a mesma desenvoltura no rito de votação. Eles receberam emendas após serem votados em primeira discussão e segunda. Eles receberam as emendas para a segunda discussão e votação. Ok? Então, aqui a gente vai ter, hoje, nós temos vereadores que apresentaram emendas em conjunto com votos excelentes que não estão presentes. Como nós estamos em maioria, então a gente consegue continuar com a sessão, dada a quantidade de vereadores que é regimental. Eu vou abrir uma questão de ordem do novo vereador Gabriel, e aí, a posteriori, eu abro para o vereador Renato, ok? Senhor presidente, nobres colegas, desculpa falar duas vezes, já quebrou o regimento, vai assim, ó. Agora é remendo. O remendo mais adequado é a sugestão do nobre colega Abel, e seja declarada nula a primeira votação, a emenda já está leita, isso agora tem que ser assim, é acordo aqui no plenário agora, é acordão no plenário. Sabe aquele acordão de final de ano que tem que limpar a pauta? É acordão no plenário. Sugestão do nobre vereador do PR, declare apenas, para não prejudicar ata e outras matérias que foram votadas na última sessão ordinária, apenas
a votação do 217 e vamos colocar aí um equívoco de alguma coisa aí. Cancela-se aquela votação. Após lidas essas emendas que foram feitas hoje, Vossa Excelência Presidente, permita-me apenas a ousadia de sugerir que seja feita, findada essa sessão, na sequência, uma outra sessão ordinária para a votação da primeira, daquele projeto, para poder resolver. É questão de remendo. O remendo menos emblemático seria esse. Muito obrigado. Ok, vereador. Aí eu vou abrir uma questão de ordem aqui do nobre vereador Renato. Senhor presidente, só para corroborar com o que comentou o nobre vereador Gabriel e Abelzinho. Há um vício. Se há um vício, é possível declarar nulidade. Então, reconhecendo primeiro o vício de ter colocado na pauta, sabendo... Porque a discussão é a seguinte, senhor presidente. Essas emendas que foram lidas hoje, nenhuma delas foi protocolada depois da primeira votação. Então, essa proposta que Vossa Excelência fez aí de retirar e botar em nome da comissão, essa é a pior de todas. Porque os vereadores correram, eu fui um deles, corri e protocolei no prazo correto. Protocolamos na secretaria antes da primeira votação. Então, aí é o motivo do vício. Esse é o vício, porque nós votamos em primeira, sendo que o sistema já denunciava que tinha emendas protocoladas. Então, esse é o vício. Então, eu quero também insistir. Vossa Excelência pudesse declarar nula a votação do projeto 217, tendo em vista o vício de antecipação e é isso. E aí, Vossa Excelência tem a liberdade de chamar o extraordinário agora, para depois dessa, para votar em primeira, 217. Ou seja, nós não vamos avançar, mas também não vamos retardar tanto esse projeto, senhor presidente. É isso. Ok, vereador. Ainda no campo aí, o vereador Fernando vai abrir questão de ordem ou discussão? Ok. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores aqui presentes no plenário. Eu considero a proposta efetuada pelo vereador Abelzinho pertinente, inclusive do ponto de vista jurídico. Nós temos o princípio da autotutela, onde a administração pode corrigir os seus atos desde que, de fato, constate que houve um vício, um erro, né? O que nós não podemos é estar endossando, né, esse erro. Então, o senhor pode até consultar aí o jurídico. Acho que é importante nós definirmos isso hoje para não tornarmos esse vício endossável e depois trazermos problema de nível de segurança jurídica, né, tendo em vista a abrangência dessa lei. Então, fica aqui a minha sugestão também, colaborando aí, né, e tendo essa saída legal. Ok, presidente? Eu quero, nessa oportunidade, solicitar, então, aos nobres senhores vereadores, como já tem aí a concordância do vereador Gabriel, vereador Luiz Fernando, vereador Abel, vereador Renato, doutor Marcelo, vereador Pastor, vereadora Ana, para que a gente, então, declare nulo a primeira votação, discussão e votação do projeto de lei 217 de 2019, e a gente considera, então, lidas as emendas, ora, apresentadas, e a gente, então, ao término desta sessão extraordinária, da 77ª sessão extraordinária, nós possamos, então, imediatamente provocar uma sessão extraordinária para que, então, sejam, que o projeto possa ser votado, ok? Então, eu quero colocar em discussão e votação, neste momento, retirado, quer dizer, declarado nulo a votação em posteriori, né, que ao projeto de lei 217, que dispõe sobre as atividades comerciais de serviço ambulante em locadouros e espaço público no município de Arujá, a gente, em concordância com os nobres senhores vereadores, fica declarado nulo, então, esta votação em posteriori, e a gente, então, considerando que na 77ª sessão extraordinária, eles já foram lidos, aí sim nós possamos votar, então, as emendas, ok? E aí eu quero solicitar ao nobre vereador Renato Caroba se há necessidade, então, da gente fazer a votação por emenda, ok?
Não, agora, se eu declarei nulo, eu vou ter que votar as emendas e posteriormente, não é isso? Então as emendas foram lidas, ok? Não, agora eu acho que de acordo com aquilo que há uma sugestão, parece que quase que unânime dos novos senhores vereadores, as emendas foram lidas. Nesta 77ª sessão extraordinária, esta mesa declara nula a votação em primeira do projeto 217, ok? E aí, então, declarando nulo, eu vou votar agora as emendas e, a posteriori, eu voto, ok? Então, eu acho que é para chegar num bom termo. Não, mas eu digo, eles estão em concordância com eles. Senhoras e senhores, apenas para cumprir o rito jurídico, administrativo da Secretaria Legislativa, então, de acordo com a deliberação do plenário desta Casa, então fica nulo a primeira discussão e votação do projeto de lei 217/2019, que dispõe sobre atividades de comércio, serviços ambulantes e logradouros de espaços públicos no município de Arujá. Na 77ª sessão extraordinária, as emendas foram lidas. Então, agora sim, nós vamos votá-las primeiro para posteriormente votar, ok? E eu quero verificar com o nobre vereador Renato se nós vamos votá-las uma a uma, ok? Ok, então, vamos lá votar. E aí eu vou colocar, então, está em única discussão e votação a emenda 332, 2019, é o projeto de lei 217/2019. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pela totalidade dos pares presentes em plenário. Eu vou nominar os senhores pares para mim poder deixar registrado aqui, ok? O vereador Dr. Marcelo, vereador Abel, vereador Gabriel dos Santos, vereador Luiz Fernando, vereador professor Edival, vereador Edmar do Rosário, compõem interinamente esta mesa na primeira secretaria, vereadora Ana Cristina Poli, que compõe essa mesa interinamente, vereador Renato Bispo Caroba, e esta presidência que vos fala, para darmos continuidade à 77ª sessão extraordinária, ok? Senhores vereadores, está em primeira discussão e votação, em única discussão e votação, a emenda aditiva 360 ao projeto de lei 2019, de autoria do nobre vereador Edival Barbosa Paz, Cristiano Eroso Pedro, ao projeto de lei 217. Está em discussão a emenda 360, ok? Com a palavra o vereador Renato Caroba. Senhor presidente, eu só para... É que atentei aqui, que me parece haver um erro formal, e eu quero saber como é que nós vamos encaixar isso aqui no texto depois. Que começa assim, o projeto fala, a emenda diz, acrescenta-se no artigo 3º do projeto de lei 217 de 2019, enfim, acrescenta-se no artigo 3º do projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação, mas acrescenta o que no artigo 3º? Esse texto está alterando o artigo, está acrescentando um inciso, está acrescentando um parágrafo. Eu não estou conseguindo entender a maneira formal como foi proposta essa emenda, senhor presidente. Essa aqui, com todo respeito aos autores que estão aqui, não votarei favorável, e aí até sugiro, tendo em vista que os colegas que fizeram essa emenda participam de comissão,
eu até sugiro que, tendo em vista que o presidente não colocou em votação, ela faça a correção do texto e apresente por meio de uma comissão, para não ficar prejudicada a ideia. Mas, formalmente, não me parece que nós vamos conseguir atender o objetivo proposto. Então, votarei contrário e, desde já, me coloco à disposição dos colegas e de qualquer outra comissão que possa fazer essa emenda prevalecer. Senhor presidente, é isso. A sugestão do nobre vereador é que, por conta do texto, não versar de forma clara, ela não se prejudica, mas ela fica suprimida, ou suprimida não. Na votação, ela poderá ser votada em segunda, numa votação posterior, é isso? Ok. Lógico. Ok. Ok. Beleza. Então eu vou pedir por gentileza ao nobre vereador Abel que nós façamos então a devolução para que eu possa colocar sob a apreciação dos nobres senhores vereadores. Não? Abel. Então, verificado, então, na discussão, o erro formal apontado pelo nobre vereador Renato Biscarova, eu solicito ainda que está em discussão, terminada a discussão, vou colocar então em votação, naturalmente verificando a observação do nobre vereador, ok? Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, na verdade, tanto pode se abster quanto votar contrário. Eu só vou ter que formular isso. Vou pedir para o pessoal da secretaria que faça a formulação no papel, ok? Está, então, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam na votação. Se forem contrários, se manifestem, por favor. A abstenção, ela vai anotar. Os vereadores... Então, pelo voto contrário, vereador Dr. Marcelo, vereador Renato, vereador Abel, vereador Luiz Fernando, vereador Gabriel dos Santos, vereador Edmar, vereadora Ana Poli, também pelo voto contrário, ok? Vereador professor, por gentileza? Oi? Vereador professor, por gentileza? Ok. Então, com o voto favorável do nobre vereador professor Edival e com os votos contrários dos vereadores Marcelo, Abel, Renato, Luiz Fernando, Gabriel, Ana, pastor Edmar, então a emenda fica nesse momento prejudicada ao projeto de lei 217/2019, ok? Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda 361 em 2019, de autoria do nobre vereador Edival Barbosa Paz, Cristiano João Pedro, ao projeto de lei 217/2019, autoria Poder Executivo. É a emenda 361, ok? Ela está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Solicito. Vereador Gabriel dos Santos, contra. Vereadora Ana Poli, contra. Vereador Edmar, contra. Então, a emenda, com 3 votos contrários, vereador Gabriel, vereador Edmar, vereadora Ana Cristina Poli, fica então a emenda prejudicada, ok? A emenda 361/2019, ok? Ao projeto de lei 217/2019, de 25 de junho de 2019. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda 362/2019 ao projeto de lei 217/2019, de 25 de junho de 2019, autoria Poder Executivo. Está em discussão.
Não, fica de boa. Está em discussão a emenda 362 ao projeto de lei 217/2019, de 25 de julho de 2019, autoria Poder Executivo. Está em discussão, com a palavra o vereador Renato Caroba. Senhor presidente, rapidamente aqui, essa emenda 362, ela suprime o artigo 13 da lei. Ela foi feita pelo professor Edival e a professora Cris do Barreto. A ideia, acho que o professor chegou aqui no plenário, a ideia é porque o artigo 13 ele diz que, se autorizado pela prefeitura, se autorizado, a pessoa pode ter um auxiliar trabalhando com ela no comércio, ali no comércio ambulante, na barraca, no trailer, enfim. Mas a pessoa tem que sempre permanecer. Então, está excluindo para dar uma liberdade. A pessoa não dá para ficar pedindo autorização para ter ou não auxiliar. Se tiver um auxiliar, vai trabalhar. Então, a ideia é para dar uma liberdade para o ambulante. Então, voto favorável, senhor presidente. Então, ainda em discussão. Senhores vereadores, encerrada a discussão, está em única votação a emenda 362/2019 ao projeto de lei 217/2019, de 25 de julho de 2019, autoria Poder Executivo. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifestem, por favor. Ok, então, pela maioria dos pares presentes em plenário, solicito, por gentileza, ao pessoal da secretaria que faça o registro aqui. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda modificativa 385 ao projeto de lei 217/2019, de autoria do nobre vereador Renato Bispo Caroba. Cristiano Araújo Pedro, Renato Bispo Caroba, Cristiano Araújo Pedro. Está em única discussão. Com a palavra o vereador Renato Caroba. Senhor presidente, desculpe eu falar em que todas as emendas, por conta do tempo dos colegas, mas é o seguinte, nós estamos aqui em 9 vereadores, é isso? O presidente não vota, obrigatoriamente não precisa votar aqui nessa discussão. Então, para a emenda passar, ela precisa ter no mínimo 8 votos. Então, que não entenda a emenda acaba sendo prejudicado. Essa emenda é de minha autoria, apenas ela discute a questão do artigo que tratou de quando as mercadorias forem falsas, produto falsificado. Eu apenas estou colocando que ela precisa ser comprovadamente falsificada antes de ser destruída, que senão qualquer pessoa lá vai dizer que tal produto é falso apenas com uma certa arbitrariedade. Então é só para tentar coibir essa questão, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o voto dos colegas nessa emenda. Ok, ainda discussão? Terminada a discussão, passamos então à votação da emenda modificativa 385 ao projeto de lei 217/2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, se forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares presentes em plenário. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda modificativa 386 ao projeto de lei 217/2019. Está em discussão, com a palavra o vereador Renato. Essa emenda 386, ela versa sobre quando o Poder Executivo, quando ele delimitar a quantidade de vagas, aí sim tem um percentual garantido aos portadores de deficiência. A lei fala de 10% para os portadores de deficiência, mas 10% do quê? Ele não diz do quê. Então, quando ela delimitar, é isso. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir também, a 387, para a gente não ficar interrompendo, a 387, eu desobrigo, não é obrigatório o ambulante, o trabalhador fazer o curso. Será oferecido, mas ele não é obrigado a fazer e não tomará multa se não fazer o curso. A 388, ela suprime também o artigo 13, mas ela já foi aprovada lá, então já ficou prejudicada, não é desnecessária a votação dessa aqui. A 389 suprime o 19. A 399... senhor presidente, vamos discutindo por partes. Vamos como Chico Picadinho, vamos por partes.
Ok, vereador. Ainda em discussão, a emenda 386, 2019, ao projeto de lei 217, 2019. Está encerrada a discussão, está passando agora para a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares presentes em plenário. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda modificativa 387 ao projeto de lei 217, 2019. Os vereadores que forem está em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares presentes em plenário. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda supressiva 388 ao projeto de lei 217, 2019, autoria Renato Bispo Caroba. Está em discussão? O vereador solicita a retirada, não? Ela já está prejudicada, ok. Então, ela está prejudicada, a emenda 388, 2019, ao projeto de lei 217, ok? Então, eu até vou dobrar aqui. Ok. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda 389 ao projeto de lei 217, 2019, de autoria do novo vereador Renato Bispo Caroba, está em discussão. Com a palavra o vereador autor Renato Caroba. Senhor presidente, essa versa sobre os uniformes, que a prefeitura obriga que o trabalhador use um uniforme padrão oferecido pela administração. E eu acho que o trabalhador tem a liberdade de ter o seu estilo, a sua forma, a sua cor, enfim. Estou tirando esse artigo que obriga a utilização do uniforme padronizado. Eu acho que tem que ter o uniforme, mas não precisa ser padronizado, porque aí é um programa de governo, não é um programa... tem que ter uma liberdade para os trabalhadores atuar. Repito, não estou dizendo que tem que trabalhar sem uniforme, e sim, a confecção fica a critério do trabalhador. Outra coisa, precisamos lembrar também que a própria administração diz que o secretário disse isso na audiência pública ou aqui nas reuniões, que eles iam ter um QR Code. Então, as pessoas que falaram, não, é bom para identificar, não, o que você vai identificar é o material dele, é o carrinho, é o trailer, por isso já vai estar identificado. Então, é isso, senhor presidente. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Edmar do Rosário. Senhor presidente, primeiro quero dar uma boa tarde aos meus colegas aqui presentes e aos internautas públicos que estão aqui. Quero falar com o doutor Caroba, que eu também comungo da mesma percepção, até porque eu acho que a pessoa tem que ser livre, pelo menos no trabalho dela não tem que colocar regras, uniforme, e às vezes ela quer colocar o uniforme do doutor Marcelo, por exemplo, não é doutor Marcelo, é do Santos, que o senhor é santista, igual eu, peixe. Então, aí a prefeitura quer que coloque, eu acho que está meio fora do contexto. Então, eu vou votar favorável e convido os colegas que votam mesmo. Vereadores, ainda em discussão, com a palavra o vereador Gabriel dos Santos. Presidente, é só para dizer o seguinte, é importante que a gente tome cuidado no que estamos votando. Esses pormenorizinhos são muito importantes na atividade dos comerciantes eventuais, eu vou usar o nome eventuais, mesmo porque não é o mesmo produto que vai ser vendido. Naturalmente, não dá para ter o mesmo padrão para todas as pessoas. Ué. Então, é importante que se observe essa emenda, ela seja acatada pelo plenário, para que o eventual que escolhe um produto, ele pode até se identificar com a cor, identificar com o produto dele, para que até melhor para ele que assim seja. Já repararam que o McDonald's tem a mesma linha do Burger King, mas as cores são diferentes? Obrigado. Senhores vereadores, olha, encerrada a discussão, passamos então à votação da emenda 389 ao projeto de lei 217, 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, se levantem, por favor. Aprovada pela totalidade dos pares presentes em plenário. Senhores vereadores, está
em única discussão, a emenda supressiva 319 ao projeto de lei 217 de 2019, autoria Renato Bispo Caroba. Está em discussão, com a palavra o vereador autor Renato Bispo Caroba. Senhor presidente, tendo em vista que no parágrafo, numa emenda anterior, a gente tirou a obrigação da realização do curso para obter o alvará de funcionamento, autorização para trabalhar como ambulante, então essa emenda tira a questão da penalidade e a renovação, ou seja, se não precisa para trabalhar, também não vai precisar para renovar. Só isso, senhor presidente. Senhores vereadores, ainda em discussão? Passamos então à votação. Está em única votação a emenda supressiva 390 ao projeto de lei 217 de 2019, autoria do Poder Executivo. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam com a Constituição. Se forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pela totalidade dos pares presentes em plenário. Senhores vereadores, passamos agora à única discussão e votação da emenda supressiva 339 ao 2019 ao projeto de lei 217 de 2019, autoria Renato Bispo Caroba. 439. Quer verificar, vereador? Porque ele pulou do 390 para 439, é isso? Meu amor, você não... 256. Está para a segunda discussão e votação. É o projeto de lei 2, da Lei Municipal 2.294, de 11 de fevereiro, entendeu? Que é aquele que espera só um pouquinho. Senhores vereadores, ainda em discussão, com a palavra o vereador Renato Caroba. Senhor presidente, desculpa, eu fiz a anotação e nessa eu anotei errado, por isso que eu não fiquei na dúvida se era mesmo de minha autoria. Senhor presidente, essa suprime a linha E e M. A linha E trata da questão da bebida alcoólica e a M trata daquela aquela ação, aquela ideia do governo de que seria proibido também outros produtos que a administração achar conveniente. Eu achei isso muito aberto, precisa dizer o que é proibido e o que não é proibido. Então, eu gostaria de pedir o voto favorável a Vossa Excelência a também essa emenda. Senhoras e senhores, está em única, terminada a votação. Opa! Só um minutinho que a Ana quer discutir o projeto 439/2019 ao projeto de lei 217. Por gentileza. Senhor presidente e demais pares, tem uma emenda, posterior, e até essa vereadora chegou a conversar com o Júlio, porque para a administração pode ser liberado cerveja. Então, não vai poder ser em embalagem de vidro, certo? Tá? Então, mas o problema é que aí vai ficar prejudicado, na minha visão, vai ficar prejudicado a posterior. Que a de lá vai ser proibido assim, venda de bebidas acondicionadas em vidro. Porque se tem qualquer discussão, brigas na rua, quem é que vai deter, né? Aí, se essa for aprovada, eu acho que a outra fica prejudicada. Porque aí o que foi aquele dia da reunião, foi os ambulantes, eles solicitaram que se fosse liberado a cerveja. Foi o que essa vereadora entendeu. Aí, então, a emenda foi preparada para ser, então, proibido venda de bebidas em vidros, tá certo? E vai ser liberado cerveja, tá até claro lá. Então, se votarmos essa, a outra vai ficar prejudicada. E eu acho que a outra atende aos ambulantes que aqui estiveram, porque aí vai restringir muito. Aí fica aquele problema na hora da regulamentação. Eu até tive essa dúvida, conversei com o secretário Júlio,
E aí a outra foi elaborada de acordo com o que foi solicitado aqui, né, no momento da reunião. Então, essa vereadora vai, então, votar contra essa, para não prejudicar lá na frente. Senhoras e senhores, ainda em discussão. Acho que nem plástico, né? Vinho. Olha, ainda está em discussão a emenda supressiva 439/2019, que ao projeto de lei 217. E o Gabriel pede também a discussão, ok? Senhor presidente, nobres colegas, eu aqui observando as falas, eu observo que há distinção. Uma está pedindo a liberação e a outra está dizendo como deve ser acondicionada. Então, assim, eu não vejo aí problema nisso. Eu vou votar favorável a essa que está sendo discutida agora, que está pedindo a liberação, porque, como que é acondicionada, existe já regramento da própria Secretaria de Segurança Pública e outras mais, como que ela deve ser condicionada ou não. Não dá para considerar festas, porque esses eventuais que trabalham não estão trabalhando em festas, eles estão trabalhando na cidade, é um ponto de trabalho deles. Então não dá para pegar um regulamento de eventos, de festas, e querer colocar sob esse pessoal. Então eu voto favorável a essa emenda agora que libera, e a outra, no momento oportuno, vamos discutir com a questão de acondicionamento em lata, né? E fica a discussão no momento adequado da outra emenda que foi chamada nesse momento agora. Eu voto favorável. Senhores vereadores, está em discussão ainda a 439 ao projeto 217/2019. Doutor Marcelo, por gentileza. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, só para esclarecer, eu vou votar a favor da emenda do vereador Renato pelo seguinte: se a emenda da vereadora Ana Poli fosse que todas as bebidas alcoólicas não pudessem ser de vidro, eu votaria a favor da emenda dela. Porém, existe um exceto ali, falando que a cerveja pode ser de vidro. E cerveja, se a gente for analisar, o que eles mais consomem é a cerveja. Então cai em contradição, teria que ser todas as bebidas alcoólicas. Não somente a cerveja ter essa liberação para ser no recipiente, vamos dizer assim, com material de vidro. Então eu vou votar... Exatamente. Então eu vou votar a favor da emenda do vereador Renato pelo fato desse conflito, porque a cerveja também é bebida alcoólica, e o porquê só da cerveja não poder, poder no caso, ser de material de vidro. Então fica uma contradição, teria que ser todas, até porque, repetindo aqui, ela é mais consumida aí que a gente visualiza. Então, somente por isso, Ana, teria que ser todas, não exceto a cerveja, porque o pessoal consome até mais cerveja, eu não sei por que esse exceto. Então, por isso que eu estou votando, teria que ser todas as bebidas alcoólicas, não exceto cerveja. Entendeu? Então eu vou votar porque... Entendeu, Ana? Eu estou justificando aqui. Porque eu vou votar na emenda dele e não na sua emenda? Porque teria que ser todas as bebidas alcoólicas. Porque eu entendo que quando a pessoa toma muita bebida alcoólica, pode haver, sim, algum tipo de briga, e por isso que eles proíbem, né, o material de vidro. Porém, na sua emenda fala que a cerveja pode ser de vidro. E aí o que a gente sabe é que a maioria das pessoas consome... Eu vou... Então, mas Ana, no texto está escrito que exceto a cerveja. Eu entendo até que a mais vendida é a cerveja, teria que ser todas as bebidas alcoólicas. O porquê da cerveja poder ser de vidro? Mas é que está no texto, Ana. Aí eu vou votar favorável ao Renato, que se for para permitir, que permite todas as bebidas e não só... Então, só por causa dessa contradição, entendeu, Ana? Eu estou justificando. Senhor presidente, é isso. Senhores vereadores,
Encerrada a discussão, nós vamos passar então agora à votação. Ok. Então está... Só para confirmar, é a 390 da qual estamos falando, ok? A emenda 390 fica suprimido o parágrafo... desculpa. É 439, ok? Senhores vereadores, estão então encerrada. A discussão está em votação. A emenda supressiva 439/2019 ao projeto de lei 217/2019, ok? Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Ok? Ok, então nós temos aqui 2 abstenções, do vereador Luiz Fernando, da vereadora Ana Cristina Poli. Acho que no entendimento parece que fica prejudicado, é isso? Ok? Fica prejudicado, ok? Senhores vereadores, então ela fica prejudicada, ok? A emenda 439/2019 ao projeto de lei 217/2019. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda aditiva 445/2019, autoria Poder Legislativo, ao projeto de lei 217/2019, que dispõe sobre as atividades, comércio, serviço ambulante em logradouros públicos do município de Arujá, projeto 217/2019. Está em única discussão. Está em única votação. Senhores vereadores, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pela totalidade dos pares presentes em plenário. 445, ok? Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda aditiva 446/2019, referente ao projeto de lei 217/2019, que dispõe sobre as atividades de comércio e serviço ambulante em logradouros públicos no município de Arujá e da outras providências. Está em discussão a emenda 449, com a palavra o vereador Renato Caroba. Não, senhor presidente. Ok, vereador abdica da palavra, então. Ok? Quer verificar? Ok? Então, não havendo vereadores inscritos para a discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis a aprovar. Essa aqui? É. Ô, presidente, é que o senhor falou 449, mas é 446. Desculpa. É, por isso que eu tô achando estranho. 446. Eu fiquei com 39393939. Vamos repetir aqui. Senhores vereadores, está em única discussão a emenda aditiva 446 ao projeto de 2019, ao projeto de lei 217/2019, dispõe sobre as atividades de comércio, serviços e ambulantes em logradouros públicos e outras providências. Senhores vereadores, é o 449, com discussão agora o Renato Caroba. Desculpa, de novo, 446. Beleza, senhor presidente. Tem muitas emendas, está difícil. A emoção de sexta-feira, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou votar contrário a essa aqui, porque essa emenda, ela diz que em locais onde a venda dependa da parada de veículos e não tiver estacionamento, não será autorizada, a pessoa não terá licença, ok? Só que aí que está, nós temos diversos locais, vamos dar um exemplo, diversos pontos de parada, a pessoa que vende coco, vende picolé, vende em vias que ela não tem estacionamento, mas não é para elas, é para quem está passando de carro que essas pessoas colocaram sua barraca lá. Às vezes, vamos pegar um exemplo com a Mário Covas, uma pessoa vendendo coco verde lá, ela está avisando quem está passando, fazendo caminhada e tal, pois lá aquelas pessoas que estão ali não vão ter autorização, porque não tem estacionamento. Então nós vamos inviabilizar. O fato é, se a pessoa está trabalhando lá, e se alguém de carro parar para comprar e parar em local proibido, é o trânsito que tem que multar essas pessoas. Agora não pode inviabilizar a outra de trabalhar. Então, vou votar contrário a essa, senhor presidente. Ok, vereador, ainda em discussão.
Bom, terminada a discussão, então vamos passar à votação da emenda aditiva 446/2019 ao projeto 217/2019. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Então, o voto contrário, Dr. Marcelo, Abel, Renato, professor Edival, vereador Luiz Fernando, vereador Gabriel e vereador. Então, fica prejudicada a emenda a hora apresentada, ok? Senhores vereadores, agora sim a emenda modificativa 447/2019 ao projeto de lei 217/2019. Dispõe sobre a atividade de comércio e serviços ambulantes em logradouros públicos do município de Arujá e da outra providência, autoria Poder Executivo. Está em discussão a emenda 447, ok? Projeto de lei 217. Os produtos considerados impróprios pela legislação. O que é proibido vender? Aqueles que é considerado. Passada, está em discussão. Não havendo vereadores para discuti-la, então passamos à única votação 447/2019, ao projeto de lei 217/2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pela totalidade dos pares presentes em plenário. 8. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda aditiva 448/2019, autoria Poder Executivo, Poder Legislativo, ao projeto de lei 217/2019, que dispõe sobre atividades de comércio, serviços ambulantes e logradouros públicos no município de Arujá, autoria Poder Legislativo. Está em única discussão. Está em discussão, não havendo vereadores inscritos para discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pela totalidade dos pares presentes em plenário. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda modificativa 449/2019, autoria Poder Legislativo, ao projeto de lei 217/2019, que dispõe sobre atividade de comércio e serviços ambulantes em logradouros públicos no município de Arujá e da outras providências. Está em discussão. Está passado, senhoras, a discussão, passamos então à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pela totalidade dos pares presentes em plenário. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda modificativa 450/2019, autoria Poder Legislativo, ao projeto de lei 217/2019, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre as atividades de comércio e serviços ambulantes em logradouros públicos da outra providências, autoria Poder Executivo. Está em discussão. Está em discussão, passamos então à votação. Senhores vereadores, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pela totalidade dos pares presentes em plenário. Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda modificativa 451/2019 ao projeto de lei 217/2019, autoria Poder Executivo. Está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pela totalidade dos pares presentes em plenário. Senhores vereadores, passamos agora à única discussão e votação da emenda modificativa 452, autoria Poder Legislativo, ao projeto de lei 217/2019, que dispõe sobre atividades, comércio, serviços ambulantes e logradouros públicos do município de Arujá e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Renato Caroba, por gentileza. Senhor presidente, esse é o dilema que nós tiramos aqui sobre a emenda, sobre a questão, vou ler o texto aqui do jeito que está, só para dizer, a linha E, fala o que fica proibido. Então fica proibido o quê? Bebidas em embalagem de vidro em geral e alcoólicas de qualquer espécie, com exceção da cerveja. Então, além de permitir a cerveja, permite que ela seja de vidro.
Então é contraditório, porque não pode comprar um refrigerante de vidro, mas pode comprar de vidro, não embalagem. Então, acho que eu vou votar contrário por conta disso. Tá? Senhores vereadores, ainda em discussão, com a palavra o vereador Gabriel dos Santos. Presidente, eu abro para a vereadora. Então eu vou abrir agora, né? vereadora, contra, favor. Vereadora Ana, por gentileza. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a ideia era não permitir nada em embalagem de vidro, tá? Proibir tudo. Bebida alcoólica também todas, com exceção de cerveja. É assim, até na hora da redação, eu sentei até, o Júlio veio, ele falou, não, mas dá para entender que cerveja vai poder em lata. Se ficar assim, então eu peguei e deixei a redação assim. Mas a ideia é essa, entendeu? A ideia era proibir bebida alcoólica de qualquer espécie, com exceção de cerveja, e todas que forem acondicionadas em vidro. Então não pode cerveja em vidro. Pode cerveja em lata. Eu acho que na hora da regulamentação, a prefeitura vai poder, né, eu entendo assim, se os nobres pares puderem aprovar dessa forma, porque a ideia do próprio secretário é cerveja, mas em lata. Então, na hora de regulamentar, a prefeitura vai regulamentar, né, proibindo qualquer espécie em vidro e a cerveja em latas. Vereadores, então agora eu vou passar. Não, vou passar ao Gabriel, depois ao Cereço, ok? Então, com a palavra na discussão, o vereador Gabriel dos Santos. Senhor presidente, é interessante essa discussão, é muito interessante, né? Porque nós estamos falando aqui dos eventuais. Os eventuais que a gente tem observado já na cidade são fast food. Então ninguém está falando aqui em grandes eventos onde as pessoas ficam reunidas lá com um baldinho. Não é nada disso, presidente. A ideia era bem colocada se fosse num grande show, por exemplo, onde se reúnem as pessoas nas mesas. Mas esse pessoal é fast food, presidente. Os senhores aqui já viram lá a aglomeração de pessoas? Não tem, é fast food. Essa emenda fica, no meu ver, sem sentido, eu vou votar contrário. Nós estamos falando de fast food, ninguém está falando aqui de lanchonete estabelecida, não está falando disso, não, estamos falando de fast food, comércio eventual de comida rápida, vamos falar em português, claro. Ok, vereador, agora, por gentileza, vereador Edmar do Rosário. Senhor presidente, eu estou meio confuso, viu? Sinceramente, eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência, peço até perdão, porque eu estou meio com dúvida, porque se o que faz mal é o vidro, não sei o que fazer, mas espero que os meus nobres colegas aqui encontramos uma solução para esse assunto tão emblemático e confuso, porque não estou convincente, não estou seguro de fazer aí dar a votação, porque está difícil, presidente. Está difícil. Ok, vereador. Isso é inexequível, hein? Ok, vereador. Antes eu vou abrir a discussão para o nobre vereador Luiz Fernando e depois o doutor Marcelo. Doutor Fernando, o senhor vai discutir, ok? Opa, espera um pouquinho. Tem uma solicitação aqui da vereadora Ana, que é autora. Ela solicita a retirada da emenda 452. Aí nós acaba porque, solicitando a retirada, eu coloco em discussão a retirada da vereadora autora da emenda 452. Aí ela fica retirada, cai por terra naturalmente a discussão, ok? Então eu vou colocar em discussão entre os nobres senhores vereadores a solicitação formulada pela nobre vereadora Ana que seja retirado. Aí sim, no momento em que o projeto for para a segunda discussão, ok? Então fica retirado, ok? Aí, nobres senhores vereadores, quer discutir a retirada ou não? Ok? Senhor presidente, é o que eu ia falar para a vereadora. O que acontece, vereador? Eu entendi o que você nos expôs. Porém, o que Vossa Excelência colocou no papel está totalmente contraditório e confuso. E nós estamos tratando uma lei.
nós estamos tratando de uma lei. E aqueles que também quiserem interpretar a lei de forma equivocada, nós estamos gerando insegurança jurídica. Então essa casa precisa também tomar muito cuidado na redação que coloca na legislação, para não transmitir uma mensagem equivocada para o público lá fora. Então, assim, eu parabenizo Vossa Excelência por retirar, e aí, Vossa Excelência é presidente de algumas comissões, fazer um texto mais adequado, até sugiro que Vossa Excelência procure o jurídico da casa, né, que vai saber te orientar, e que coloque de forma mais clara isso. Agora é importante também, nobres colegas, que, assim, essa legislação, eu acredito que depois ela vai ser objeto de uma apuração por parte do Executivo, inclusive quando for colocada na prática. E vai ser necessário algumas adequações. É importante que nós estejamos atentos também com relação a isso. É isso, senhor presidente. Ok, vereador. Ainda discussão, a solicitação da vereadora, é isso? Ok? Doutor Marcelo. Senhor presidente, é o seguinte, a vereadora Ana Poli, da forma que ela explicou, está diferente com o texto. É isso que a gente está falando, Ana. No texto, está falando que somente a cerveja pode ser em recipiente, embalagem de vidro. É isso que está falando no texto. Por isso que eu justifiquei que se fosse todas as bebidas alcoólicas, refrigerantes, nenhuma delas serem autorizadas a serem na embalagem de vidro, tudo bem. Por isso que a gente está até aqui conversando, vereador Abelzinho, vereador Renato, para a gente fazer uma emenda pela Comissão de Justiça e Redação, vereadora Ana Poli, que a gente consegue aí compor uma situação positiva e retificar esse erro formal. Então, vereadora, só por isso, mas a gente faz pela comissão. Mas no texto, vereador, só para justificar que eu estou votando, eu não vou votar favorável, diz que só a cerveja pode ser de vidro. E na realidade a gente poderia, no caso, Vossa Excelência, poderia ter colocado que todas as bebidas não podem ser em embalagem de vidro, somente isto. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Ainda em discussão com a palavra o vereador Renato Caroba. Não, senhor presidente, acho que ficou esclarecida aqui a dúvida da questão da emenda. Eu só tenho uma outra dúvida. É possível retirada mesmo após a discussão da autora? Porque eu estou querendo dizer o seguinte, presidente, com todo respeito, nós não podemos aqui, na hora que vai cair a emenda, retira, porque não, poxa vida. Né? Nós temos que enfrentar no voto. Mas se é regimental, não tem que se discutir, senhor presidente. É só um questionamento. Ela já tinha feito a defesa da emenda e nós estávamos na discussão da emenda. Se for regimental, não tem problema algum, senhor presidente. Só isso. Na verdade, quando há uma solicitação de retirada do autor, a gente coloca em discussão a solicitação de retirada. Tá bom? Mas aí... Ok. Então, terminada a discussão, eu vou passar então a votação da solicitação de retirada da nova vereadora Ana Cristina Poli, que a emenda 452 seja retirada da pauta da... É 452, é isso? Ok? Os vereadores que forem favoráveis à retirada, permaneçam com os que forem contrários, se levantem, por favor. Então fica aprovada a retirada, senhores vereadores. Ok? E a vereadora naturalmente vai ter a oportunidade de poder melhorar aqui, tá certo? Senhores vereadores, está em única discussão e votação a emenda modificativa 353/2019, autoria Poder Legislativo, ao projeto de lei 217/2019, dispõe sobre as atividades de comércio, serviços ambulantes e logradouros públicos no município de Arujá, de autoria Poder Executivo. Está em única discussão. Senhores vereadores, está em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Senhores vereadores, aprovado pela totalidade dos pares presentes em plenário. Senhores vereadores, nós vamos passar agora conforme solicitado pelos nobres senhores vereadores, para a primeira discussão e votação do projeto, nós vamos provocar então uma extraordinária, a 58ª sessão extraordinária, ok?